Você tem sintomas muito sofisticada do nosso organismo. Então, num primeiro momento, vai disparar sintomas físicos no corpo. A gente vai sentir ansiedade no corpo. Ela vai aumentar a frequência cardíaca, o meu coração vai acelerar, e tudo isso para eu conseguir enviar mais sangue pro meu corpo. E aí, ela vai também reduzir o fluxo sanguíneo nas minhas extremidades. Então, eu fico com as mãos geladas, pés gelados, posso ter uma sensação de formigamento também nas mãos. E esse fluxo sanguíneo ele vai aumentar em algumas partes do cérebro, diminuir em outras, e isso pode dar um sintoma de tontura, né? O nível de oxigênio ele altera levemente ali no cérebro, e aí pode me dar uma sensação de tontura, de visão embaçada, às vezes uma confusão mental. A ansiedade, ela também vai aumentar a sudorese, então eu vou começar a suar para regular a temperatura do meu corpo. Ela também pode fazer com que grandes grupos musculares fiquem tensos, né? Então, eu vou ter alguns grupos musculares do meu corpo que vão ficar rígidos, tensos, para me preparar para sair correndo, para me preparar para ir para uma luta, para enfrentar aquela ameaça. A ansiedade, ela também vai reduzir a minha saliva, eu posso ficar com a boca seca, ela vai alterar o meu funcionamento digestivo, diminuindo a atividade, então posso sentir náuseas, posso sentir diarreia. Então, é toda uma mudança no funcionamento do meu organismo para que eu consiga, de fato, encarar e enfrentar essa ameaça. E um ponto importante dos sintomas físicos é que a ansiedade, ela aumenta a frequência respiratória. E aí, na hora que ela aumenta a frequência respiratória, a gente começa a respirar de forma mais ofegante, mais em cima aqui, na parte superior do nosso peito, e essa respiração fica mais rápida. E quanto mais eu respiro dessa forma, mais sintomas físicos de ansiedade eu tenho. Então, essa forma de respirar faz com que eu hiperventile e esses sintomas e o meu organismo entenda que eu estou realmente vivendo uma situação muito perigosa. E aí, ele vai intensificar ainda mais esses sintomas físicos que estão alterando o funcionamento de todas essas outras partes do meu organismo. Então, esse aumento da frequência respiratória vai trazer também algumas sensações físicas. Pode trazer uma dor, pode trazer um aperto no peito, uma sensação de falta de ar ou de sufocamento, de engasgo. Então, essa frequência respiratória aumentada, ela é realmente um desafio ali naquele momento pra gente conseguir lidar com essa situação. Ela confunde muito a gente, né? Eu acho que vai me faltar ar, eu acho que eu vou desmaiar. Então, isso é devido a esse aumento da frequência respiratória. E aí, nesse sentido, vocês devem estar pensando, né? Nossa, quantos sintomas físicos, pra que tudo isso? Porque se eu estiver realmente diante de uma ameaça, eu preciso sair correndo, eu preciso ir pra cima pra enfrentar, e imagina eu fazendo isso de forma relaxada. Não vai dar certo. Então, todo esse preparo do organismo, toda essa resposta física que a ansiedade aciona na gente, é para que eu realmente esteja pronto para agir. Eu tenho que estar tenso, eu tenho que estar em alerta. Então, não vai dar certo, eu não vou conseguir lutar ou fugir se eu estiver relaxado, com toda a musculatura relaxada, com uma frequência cardíaca tranquila. Eu tô tentando mostrar para vocês que esses sintomas, eles são desconfortáveis sim, né? Todos nós passamos eles, sentimos eles, mas eles são necessários se for de fato uma ameaça. E aí tem um segundo ponto que, além de fazer todas essas mudanças no meu corpo, a gente vai ter sintomas cognitivos. A hora que eu falo cognitivos, eu tô falando sintomas vão mudar a minha forma de pensar, vão ter algumas alterações no meu cérebro, na minha mente. E quais sintomas cognitivos são esses? Se for diante de uma ameaça imediata e eu tiver todos esses sintomas físicos, a gente vai também ter uma sensação de confusão, talvez de fuga da realidade, a gente vai ter dificuldade para se concentrar, a gente vai ficar mais distraído e hiperalerta ao perigo. Então toda a nossa atenção, todo o nosso foco vai ficar naquela ameaça, no que a gente está considerando ameaçador. Né? Então se eu tô andando 10 horas da noite na rua sozinha e uma pessoa tá vindo, eu vou ficar olhando pra pessoa, pra cada passo da pessoa, hiperfocada. Se eu for atravessar a rua, eu vou estar meio distraída, meio nervosa. Então a ansiedade vai me deixar nesse estado de alerta. Né? Então esse é um sintoma cognitivo da ansiedade. E se for uma ameaça que eu estou imaginando, então eu começo a pensar, amanhã eu tenho uma consulta, e como será que vai ser o resultado do meu exame? O que será que o médico vai me falar? Ou eu tenho uma prova pra fazer, como será que vai ser meu desempenho? Então se eu tô imaginando a ameaça, antecipando ela aqui na minha cabeça, eu posso ter também esses sintomas físicos. Nos sintomas cognitivos, a gente vai ter uma alteração no conteúdo dos meus pensamentos. Pode ser que eu comece a pensar de uma forma mais negativa e mais catastrófica. Eu não vou conseguir, vai dar errado, eu não sou capaz. E aí todos esses pensamentos negativos, eles vão fazer a gente acreditar que eu realmente não vou bem, né? Então vão fazer com que eu acredite que realmente vai acontecer o que eu tô imaginando. E aí eu posso ficar ali horas e horas pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E sempre com um olhar mais negativo. Num terceiro momento, a gente também vai sentir sintomas emocionais. Então eu tenho sintomas físicos, sintomas cognitivos e sintomas emocionais. Quais são esses sintomas emocionais? Medo, preocupação excessiva, eu posso ficar, me sentir tensa, nervosa, impaciente, irritada. Então vamos imaginar, se isso acontece às vezes, tá tudo bem, é pra me proteger. Mas e se eu começo a ter essas respostas de ansiedade diante de qualquer ameaça, todos os dias? Então eu vou ter essas emoções todos os dias na minha vida, ou com muita frequência, né? Então realmente são esses prejuízos que a ansiedade patológica vai trazendo pra nossa vida. E por último, a gente tem sintomas comportamentais. Então a ansiedade altera o funcionamento do meu organismo, sintomas físicos, o funcionamento do meu processamento de informações, sintomas cognitivos, as minhas emoções e também o meu comportamento. De que forma que a ansiedade altera o meu comportamento? Eu vou passar a evitar situações. Então se eu passo mal em provas, se eu tenho muita ansiedade em provas, eu começo a não ir fazer as provas. Eu começo a evitar aquela situação. Então se eu sinto muita ansiedade quando eu vou ao médico, quando eu faço um exame, eu posso procrastinar isso, ou seja, deixando pra depois, não resolvo. E aí eu fico ali imaginando qual seria o resultado, mas eu não consigo ir lá resolver pra parar de sentir essa preocupação, essa ansiedade e enfrentar esse medo. Então a ansiedade, ela vira um ciclo. Os comportamentos, eles vão perpetuando esse jeito ansioso de funcionar diante de algumas situações que são difíceis pra gente. Eu também posso me preparar excessivamente. A ansiedade também faz com que a gente fique achando que não tá pronto. Então eu ainda não posso fazer a prova porque ainda não estudei o suficiente. Eu ainda não tô pronto. Então esse se preparar excessivamente também pode ser um comportamento, um sintoma decorrente da ansiedade. Um outro comportamento também é eu ficar movendo pés e mãos, né? Então aquela inquietação, ela pode ser ansiedade, pode ser um comportamento que eu sinto na hora que eu tô com essa resposta ativada. Então mover pés e mãos e uma dificuldade pra falar, e ainda tem um outro comportamento que é menos comum, que é paralisar, eu congelar mesmo, eu ficar sem reação diante da situação. E por último, eu queria falar pra vocês sobre alguns comportamentos que a gente faz e nem percebe, que a gente às vezes nem percebe que aquilo tá relacionado com algum sintoma de ansiedade ou alguma preocupação que tá passando na minha cabeça, que são os comportamentos numa tentativa de regular essa ansiedade, que é beber em excesso, usar drogas, comer, fazer compras. Então tem uma questão de impulsividade aqui envolvida, mas essa também pode ser uma resposta, um comportamento, quando eu estou ansioso.
Então, quando eu começo a pensar sobre algo que pode acontecer, eu vou lá e consumo mais álcool para tentar esquecer. Então, esses são os prejuízos que a ansiedade, que esse ciclo ansioso vai causando na minha vida. Tá? Então, esses são os sintomas mais comuns. E agora, eu queria que vocês pensassem, esses comportamentos, será que eles ajudam de fato ou eles atrapalham? Eles regulam bem a minha ansiedade e aí eu vou lá, compro alguma coisa e relaxo? Ou eles acabam não me ajudando a regular a minha ansiedade? Vamos pensar. Eles podem até trazer um alívio imediato, mas no médio prazo, eles não me ensinam a lidar com a ansiedade. Eu não sei o que fazer com esses sintomas, eu não sei como regular esse alarme de incêndio para ele parar de disparar por conta de ameaças que eu estou imaginando, que talvez nem aconteçam. Tá? Então, esses comportamentos, eles regulam no curto prazo, mas no médio e longo prazo, eles vão trazer prejuízos e não vão, de fato, te ajudar a lidar com essa situação, tá bom? Então, depois de tudo isso, eu acredito que vocês estão percebendo que nem tudo que a gente chama de ansiedade é ansiedade, né? Então, eu vejo quando uma criança tá pra lá e pra cá e brincando demais, fala, nossa, essa criança é muito agitada, é muito ansiosa. Ser agitado não significa que eu tô com uma resposta de ansiedade, né? Então, a ansiedade está ligada à percepção de ameaça, tem sintomas físicos envolvidos, tem pensamentos envolvidos, tem emoções e comportamentos. As pessoas não vão apresentar todos esses sintomas, mas as pessoas vão apresentar alguns desses sintomas. Então, o próximo exercício é justamente esse. Você parar e escrever no seu caderno, parar pra pensar agora e registrar se você tem algum sintoma de ansiedade diante de situações que são desconfortáveis pra você. Então, quais sintomas você tem? Você tem sintomas físicos? Você tem sintomas cognitivos? Emocionais? Quais comportamentos normalmente você tem nessas situações? Então, você olhar pra sua ansiedade, pra forma como ela acontece com você, tá? Então, esse é o primeiro passo, a primeira estratégia para que a gente aprenda e consiga diminuir de fato essa emoção. Regular esse alarme para que ele só dispare e me coloque em alerta e faça toda essa mudança no funcionamento do meu organismo diante de situações que realmente eu vou precisar agir, que eu realmente vou precisar resolver. E, por último, eu queria que vocês pensassem qual a frequência desses sintomas. Então, esses sintomas eles acontecem uma vez no mês, uma vez por semana, quase todos os dias. Então, a frequência vai indicar pra gente se a minha ansiedade, ela tá me atrapalhando ou não, se ela tá no nível normal ou se ela já tá caminhando pra uma ansiedade que traz prejuízos, que pode ser considerada patológica. E também eu gostaria que vocês medissem a intensidade. E aí, olha que desafio, né? Como que eu vou medir a intensidade? Como é que eu vou saber se a minha ansiedade é grave, é leve, é moderada? Essa é uma avaliação individual, que eu mesma vou ter que criar minha própria medida. Então, vamos pensar agora. A nossa régua aqui vai ser de 0 a 10 pra medir a intensidade da nossa ansiedade. 10 é aquela ansiedade a mais intensa que você já sentiu na vida. Então, lembra aí qual que é a ansiedade mais intensa que você já sentiu e memoriza ela como nível 10. E 0 é nada de ansiedade, 0 ansiedade. Essa é a sua régua. E aí, agora vamos pensar qual tem sido a intensidade de 0 a 10. 6, 7, 8, né? Então é importante quando você passar situações que envolvam todos esses sintomas que você também tenha clareza se isso tá muito intenso, pouco intenso, para você conseguir aplicar as estratégias, essa informação vai ser importante. E por último, traz prejuízos para você ou não? Em quais áreas da tua vida tá trazendo prejuízo? Com essa pergunta, a gente finaliza esse exercício e conclui se a nossa ansiedade é funcional, é adaptativa, tá ajudando a gente, ou se ela tá disfuncional, se na verdade ela tá me atrapalhando. Então é aí que agora a gente vai conseguir rever as respostas lá das primeiras perguntas, né? Então, aquelas primeiras perguntas que a gente respondeu no início dessa aula, agora seria interessante você rever, você ir lá e olhar, eu quero trabalhar isso, eu quero aprender a lidar com isso, porque agora tá mais claro pra você se a ansiedade tem sido um problema ou se não tem sido um problema. Agora você sabe exatamente o que é, né? Então, agora você vai ter condições de decidir, de escolher se você quer aplicar e mudar a forma como você se comporta diante dela ou não. Então, resumindo, a gente falou sobre o que é, quais os sintomas, e na nossa próxima aula, a gente vai falar como ela acontece e como ela se torna disfuncional.